Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Lugar de Paz. Hoje já é terça-feira e que alegria estarmos juntos aqui para buscarmos a presença do Senhor, para falarmos com Deus, para colocarmos nossas preocupações, nossos problemas, nossas alegrias, nossas tristezas, tudo no colo do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele se importa com cada um de nós e Ele nos quer bem. Eu tenho a convicção de que Deus deseja nos abençoar e Ele nos abençoa diariamente, mesmo sem pedirmos a Ele, Ele já nos abençoa. O sol que nos aquece, a chuva que rega o solo, são bênçãos da graça de Deus que nos alcançam diariamente. Nós temos muitos motivos para agradecer. Mas antes de lermos o texto bíblico, quero lembrar você do desafio da semana. Toda segunda-feira, ontem, nós lemos aqui o desafio. Eu gostaria de lembrar você e perguntar como é que você tem aplicado isso, tem conseguido, como tem sido a sua experiência. O desafio é: faça uma pausa no seu dia para lembrar que Deus está no controle. Sabe, nessa vida tão corrida, cheia de compromissos, contas para pagar, filhos para buscar na escola, agora é férias, né? Dá um pouquinho mais de alívio, mas ainda assim a nossa vida é tão cheia de compromissos e diante de tantos problemas, nós temos que ter uma pausa ao longo do dia para nos lembrar de que Deus está no controle, de que Ele está cuidando de cada detalhe, de que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, Deus está trabalhando continuamente para nos abençoar. Então, se você ainda não conseguiu fazer essa pausa ao longo do dia, tente fazer isso ao longo dessa semana e depois vai lá no nosso Instagram e comente como é que tem sido a sua experiência ao longo do dia ao fazer uma pausa ou duas pausas, mesmo que seja curta essa pausa, mas para você lembrar de que Deus está cuidando, Ele está no controle. E agora sim, eu quero ler o texto bíblico com você, o texto que está em Tiago, capítulo 2, versículo 14 e versículo 17. Neste texto, Tiago nos apresenta uma verdade muito prática, a verdade de que a fé verdadeira sempre produz movimento. O texto diz assim, Tiago capítulo 2, verso 14, Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? E agora o verso 17, Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Muitas vezes, quando enfrentamos sentimentos como medo, desânimo ou insegurança, ficamos paralisados. Esperamos que tudo mude primeiro para então depois a gente agir. Mas Deus em Sua palavra nos mostra outro caminho. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que deram um passo de fé antes de ver o milagre acontecer. Por exemplo, o povo de Israel precisou colocar os pés nas águas do Jordão antes que o rio se abrisse. A mulher que sofria 12 anos com aquele fluxo de sangue precisou atravessar a multidão para tocar nas vestes de Jesus. E isso nos ensina que Deus não nos chama para uma fé passiva, mas para uma fé que confia e age. É claro que não somos salvos pelas nossas obras. Somos salvos unicamente pela graça mediante a fé. Mas a fé genuína, ela transforma a maneira como vivemos. Ela nos leva a dar passos de obediência, a tomar decisões, a recomeçar, a pedir perdão, a buscar ajuda e a perseverar. Sabe, talvez hoje você esteja pensando que Deus faça tudo sozinho, mas na verdade Ele deseja caminhar com você. Ele se importa com a sua vida e trabalha ao lado daqueles que confiam nele. Deus faz aquilo que nós não podemos fazer. Nós temos vários exemplos na Bíblia também. Por exemplo, na ressurreição de Lázaro, Ele deu a ordem, removam a pedra. Portanto, Ele faz aquilo que nós não podemos fazer. Isso é importante que você se lembre. Mas Ele também nos convida a fazer aquilo que está ao nosso alcance, ou seja, embora Ele faça por nós aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos, Ele nos convida a fazer aquilo que nós podemos fazer. Por isso, não permita que o medo ou a acomodação impeçam você de avançar. Dê hoje um passo de fé, mesmo que seja pequeno. Quando colocamos nossa vida nas mãos de Deus, descobrimos que Sua graça fortalece nossos passos e Sua presença nos acompanha em cada decisão.
E se os sentimentos têm pesado sobre o seu coração, saiba que você não precisa enfrentá-los sozinho. E por isso eu quero convidar você a conhecer um curso bíblico muito especial. É o curso bíblico Sentimentos, a Ciência do Existir. Esse curso bíblico foi escrito pela doutora Rosana Alves. Ela é doutora em neurociência e ela elaborou este curso bíblico para abençoar a sua vida, para saber lidar melhor com seus sentimentos e com as suas emoções. Ao longo deste estudo você descobrirá por meio da palavra de Deus princípios capazes de trazer esperança, equilíbrio e uma nova perspectiva para a vida. O curso é totalmente gratuito. Basta enviar uma mensagem para nós através deste número de WhatsApp, 12 98244 4449. E eu tenho a certeza de que Deus falará ao seu coração e que você terá uma experiência transformadora ao fazer esse curso Sentimentos, a Ciência do Existir. É inteiramente grátis e lembre-se, o nosso objetivo aqui é que você tenha contato com os princípios da Palavra de Deus, para que você encontre caminhos para lidar com as suas tristezas, suas emoções, momentos difíceis da vida. Então peça agora mesmo essa revista e eu tenho certeza de que ela será uma grande bênção na sua vida. E agora vamos ler os pedidos de oração que recebemos aqui no programa Lugar de Paz. Começando pelo nosso Facebook, eu convido você para me acompanhar. Então vamos começar com o primeiro pedido de oração, é da Domingas Félix. Boa noite, pastor. Peço oração pelo meu filho que já frequenta a igreja e tem tido estudos bíblicos para que ele não volte atrás. Amém, Domingas. Deus seja louvado porque o seu filho aceitou estudar a Bíblia. E vamos continuar orando para que ele continue dando esses passos de fé, muito importantes, para que ele conheça melhor o plano que Deus tem para a vida dele e ele tome uma decisão ao lado de Cristo. Um grande abraço para você, Domingas, para o seu filho também e para toda a sua família. A próxima mensagem que nós temos é da Ana de Paiva. Peço oração pela minha vida espiritual, para que Deus direcione a minha vida. Estou confusa e não sei qual igreja frequentar. Ultimamente, tenho apenas assistido a Novo Tempo e acompanhado todos os programas. Ana, muito obrigado pela mensagem, por essa mensagem sincera. Estaremos em oração por você, Ana, para que Deus conduza os seus passos. Mas eu quero lhe fazer um convite do coração. Venha nos visitar. Existe uma igreja adventista perto da sua casa. Você pode acessar o site encontreumaigreja.com.br. Você coloca ali o número do seu CEP e você vai identificar, localizar a igreja adventista mais próxima da sua casa. E você será muito bem recebida. Você pode inclusive dizer o seguinte: o pastor Frederico, do programa Lugar de Paz, me convidou para hoje estar aqui na igreja. E eu tenho certeza de que você será acolhida, você inclusive poderá estudar a Bíblia presencialmente ali na igreja e nós estaremos aqui em oração por você e depois volte e nos conte como é que foi a sua experiência. Teremos a alegria de receber essa mensagem de você, tá bom? Um grande abraço e que Deus a abençoe ricamente. A Isabela Cipriano escreveu: gostaria de pedir oração pela recém-nascida Isabela, que está internada. Peço também oração por Marta, que está com lúpus, por Júlia, que está viciada em drogas, por João Vitor e Luan. Amém, Isabela. Vamos orar então pela recém-nascida Isabela. Vamos também orar por Marta, que tem lúpus, e pela Júlia, que está viciada em drogas, e também pelo João Vitor e Luan. Muito obrigado, Isabela. Que Deus a abençoe ricamente e que a pequena Isabela cresça com saúde, se desenvolva na presença do Senhor, trazendo muita alegria a toda a família. Um grande abraço para todos vocês. A Elizabeth Ferreira diz: boa tarde, pastor. Peço oração pela minha sogra, Eloir, que está com a saúde um pouco debilitada. Peço que Deus cuide e proteja ela. Amém, Elizabeth. Amigos, vamos orar pela Eloir. Ela está com a saúde um pouco debilitada e necessita das nossas orações. Muito obrigado e que Deus abençoe a Eloir. E agora vamos ler as mensagens que recebemos através do nosso Instagram, @Lugar de Paz. Se você tem o Instagram no seu celular,
procure a gente lá, o nosso Instagram é @lugar-de-paz, comece a nos seguir, deixe ali a sua mensagem, o seu pedido de oração, quem sabe o desafio da semana, escreva lá como tem sido o desafio da semana para você fazer uma pausa ao longo do dia para se lembrar de que Deus está no controle. Vamos à primeira mensagem do Instagram, é da Sueli Cassandra. Peço oração pela minha mãe que recentemente teve um AVC. Seu nome é Tereza. Amigos de oração, vamos orar pela mãe da Sueli. Ela se chama Tereza e teve um AVC. Vamos orar para que ela tenha uma plena recuperação. Muito obrigado, Sueli. Que Deus abençoe você, que Deus traga paz, esperança ao seu coração e também ao coração da sua mãe. Tá bom? Um grande abraço. E a Ivana Alda diz: escrevo de Angola para fazer um pedido de oração. Peço que orem pela saúde da minha mãe. Ela está hospitalizada, foi diagnosticada com tumor no pulmão. Creio no poder da oração intercessora. Por isso escrevo, porque a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Amém. Vamos orar então pela sua mãe. Ela está hospitalizada, diagnosticada com tumor no pulmão e necessita das nossas orações. Muito obrigado por dedicar esse tempo em escrever aqui para nós. Aproveito a oportunidade, mando um abraço para os nossos amigos e irmãos de Angola e vamos nos unir em oração pela cura e total reabilitação da sua mãe. Que Deus abençoe vocês. A Lara Pereira diz: queria pedir oração pela minha avó Wanda, que está enferma, mas mesmo assim tem vontade de estudar com vocês. Peço também oração pela saúde da minha mãe. Vamos orar, Lara, pela sua avó, Wanda, e também pela saúde da sua mãe. E que lindo a sua avó, mesmo enferma, querendo estudar a Bíblia. Olha, nós aqui na Novo Tempo temos vários programas de televisão que estudam a Bíblia. E ela pode acompanhar esses programas de televisão. E também nós temos cursos bíblicos que oferecemos aqui na Novo Tempo, impressos e também através da Esperança. A Esperança é a instrutora bíblica virtual. E sua avó pode estudar a Bíblia através do WhatsApp, com a Esperança. Pode ser moderna, inclusive. É muito simples. É só anotar este número de WhatsApp na agenda do celular e mandar uma mensagem para a Esperança. E a Esperança vai responder às dúvidas bíblicas, pode oferecer os cursos, tem Ensinos Jesus, que é um curso bíblico doutrinário, pode fazer o curso bíblico sobre Daniel e Apocalipse, que são estudos mais profundos, que falam de profecias bíblicas. Então você pode oferecer isso para sua avó e depois volte aqui para contar como que foi a experiência da sua avó ao estudar a Bíblia com a Esperança usando o WhatsApp, tá bom? Um grande abraço para você, para sua avó, Wanda, e também para sua mãe. Estaremos em oração por vocês. E agora o Pedro Fula. Boa tarde, pastor Frederico. Gostaria de pedir oração pela minha família. Que Deus abençoe o seu programa. Sou de Minas Gerais, cidade de Itabira. Pedro, muito obrigado pela mensagem carinhosa e estaremos em oração pela sua família. A família é um presente de Deus e é o nosso primeiro campo missionário. Então isso significa que devemos levar a nossa família aos pés de Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, Pedro, que Deus também abençoe toda a sua família. Chegou o momento do nosso intervalo, mas logo voltaremos e teremos o nosso momento de oração, então não saia daí, nós já voltamos. Já estamos de volta e que alegria que você está aqui comigo no programa Lugar de Paz. Este é um programa de oração, de intercessão. Recebemos pedidos de oração de diversas localidades do Brasil e do mundo, porque acreditamos que quando oramos, o céu se move. Há coisas que Deus fará somente em resposta às orações. Há vários exemplos na Bíblia disso. Ana orou por um filho e ela concebeu e deu à luz a um filho. Então, nós podemos também ter essa convicção, porque Jesus nos ensinou. Todo aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta se abre. Então, se Jesus nos ensinou a orar e nos deu exemplo de uma vida de oração,
Isso significa que nós também devemos ter essa vida de oração. Nós somos pecadores, somos totalmente limitados e somos completamente dependentes de Deus. O problema é que às vezes a gente se acha tão autossuficiente. E quando a gente é autossuficiente, a gente está dizendo assim para Deus: eu posso viver muito bem sem o Senhor. Sabe, existem muitos cristãos que são apenas cristãos nominalmente, porque não oram, não leem a Bíblia. Parece que são cristãos, mas na prática são mais ateus do que cristãos. Porque se eu creio em Deus e eu tenho a convicção de que eu sou completamente finito e totalmente dependente, eu preciso então ser dependente na prática, preciso abrir a palavra, preciso interiorizar a palavra no meu coração, preciso falar com Deus porque eu creio que Ele age, porque a Bíblia me ensina que Deus age. Por isso aqui no programa nós sempre vamos encorajar você a abrir a palavra de Deus, para ouvir a voz de Deus falando com você. Vamos encorajar você também a orar, para que você desenvolva uma vida de oração. E uma vida de oração significa uma vida de poder, o poder de Deus agindo em nós e através de nós. Mas sabe, muitas pessoas não têm conhecimento dessas verdades. Muitas pessoas estão vivendo em desespero, querendo encontrar algo naquilo em que elas possam se agarrar, algo que possa trazer uma perspectiva para elas. Muitas delas se apegam no dinheiro, ou nos prazeres, ou no trabalho, e tudo isso é passageiro, tudo isso tem o seu valor, mas tudo isso é passageiro. E nós queremos e devemos compartilhar esperança com essas pessoas, e por isso existe o projeto Anjos da Esperança. O projeto Anjos da Esperança consiste em arrecadar recursos financeiros para continuar promovendo a pregação do Evangelho aqui na Novo Tempo, através das revistas Esperança Novo Tempo, através da Esperança, que é possível estudar a Bíblia através do WhatsApp, e de programas especiais como o programa Lugar de Paz. Então, se você ainda não é um anjo da esperança, mas se sente grandemente abençoado com a mensagem que aqui compartilhamos, você pode então se tornar esse mensageiro de esperança. Através de uma simples doação de R$10, por exemplo, você pode alcançar 2 famílias com a revista Esperança Novo Tempo. Pastor Fred, mas eu posso doar qualquer valor? Qualquer valor, de acordo com as bênçãos que Deus tem derramado sobre você. E para você fazer a sua doação, você pode acessar este contato através do WhatsApp. Salve este número de WhatsApp com o nome Anjos da Esperança, e então você será conduzida a fazer a sua doação. E nós estaremos aqui em oração para que Deus continue dirigindo a sua vida, abençoando você e toda a sua casa. E agora chegou o momento em que vamos ler os pedidos de oração que recebemos através do WhatsApp, e eu convido você para me acompanhar. Vamos então ao primeiro pedido de oração do WhatsApp. O primeiro pedido de oração do WhatsApp é da Cássia Lima. A Cássia Lima, ela diz assim, olha: gostaria de pedir oração pelo meu filho Henrique, de 6 anos, autista de 2º grau. Ele não quer ir mais à escola. Que Jesus me ajude a achar uma solução. Vamos orar, Cássia, então, pelo seu filho Henrique, para que ele vá para a escola, o que é muito importante. Você, como mãe, ainda tem autoridade sobre ele. Então, além de conversar, é importante exercer a autoridade com amor. Eu me lembro quando eu era criança, meu pai precisou colocar a responsabilidade sobre mim. Filho, o que você quer da sua vida? Né? E a partir daquele momento eu entendi o propósito, porque eu precisava estudar. E aquilo mudou a minha experiência acadêmica. Então estaremos em oração pelo Henrique, para que ele amadureça, para que ele possa tomar a decisão dele de ser um bom aluno e extrair ou talvez apreender, né, tudo aquilo que ele aprende na escola e levar para a vida. Estaremos em oração por você e pelo seu filho. Muito obrigado por participar aqui do programa. A Maria Fanticelli escreveu: peço oração, pois estou com um problema na bexiga e nos rins. Estou muito preocupada, os remédios não estão dando resultado. Amigos de oração, anote o nome da Maria Fanticelli. Ela precisa das nossas orações, está com problema nos rins e necessita da intervenção divina. Vamos orar para que Deus haja poderosamente em você, trazendo cura e reabilitação. Um grande abraço e que Deus a abençoe. A Zonaide
Paiva escreveu: peço oração por todas as famílias e cidadãos da Venezuela. Amigos de oração, vamos nos lembrar de orar pelas famílias da Venezuela. Recentemente houve uma catástrofe lá, um grande terremoto, muitos prédios caíram, muitas pessoas perderam as suas vidas, famílias foram, infelizmente, divididas, perdas, muitas perdas, e a Venezuela já enfrenta uma situação, uma crise econômica muito severa. Vamos orar pelo povo venezuelano, vamos orar pelo povo venezuelano, eles precisam das nossas orações e também das nossas ajudas. Então vamos estar em oração e muito obrigado por nos lembrar deste episódio triste que aconteceu recentemente e vamos voltar às nossas orações para o povo venezuelano. E agora o Felipe escreveu: boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Peço orações pela minha família e para que Deus abra uma porta de emprego. Sou de Porto Feliz, interior de São Paulo. Amém, Felipe. Amigos de oração, anote o nome dele, Felipe. Ele precisa de um emprego. O emprego é uma bênção. Poder trabalhar, ser produtivo é importante, faz bem para a nossa autoestima. E o trabalho, ele de fato é uma bênção que nós herdamos do Éden. É fato que depois do pecado, o pecado ele também consiste em preocupações, em esforço, aquela ansiedade, faz parte. Mas é importante a gente entregar a nossa vida a Deus, como diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eu também me lembro das palavras de Davi quando ele diz assim: eu fui moço e agora eu sou velho, mas eu nunca vi um justo a padecer, nem a sua descendência mendigar o pão. São promessas de Deus que nós podemos reivindicar. Estaremos em oração por você para que uma porta de emprego abra na sua vida e você consiga trabalhar, tá bom? Um grande abraço para você. E a próxima mensagem é da Rosiane: peço oração pela minha saúde. Vamos orar, Rosiane, que Deus abençoe você, que Deus lhe dê bastante saúde e nós desejamos que você prospere em todas as áreas da sua vida. E agora, meu amigo, eu quero falar ao seu coração. No início nós lemos o texto que está em Tiago, onde Tiago nos diz que se a nossa fé ela não produz obras, é uma fé morta. Como é que tem sido a sua fé? Essa fé sua tem produzido obras? Tem colocado você em movimento? Talvez você está diante de uma situação difícil, mas é necessário que você dê um passo de fé. Assim como o povo no passado, diante do Jordão, teve que dar um passo e molhar os pés, colocar os pés na água, para depois então o rio se abrir. Talvez você esteja diante de um vício e não consiga se livrar desse vício. Sabe, é importante que agora você dê um passo de fé. Senhor, pelo teu poder, pela tua graça, hoje eu não vou fazer isso ou não vou consumir essa substância. Talvez você esteja diante de um problema familiar, de uma crise familiar, mas tem tido dificuldade de abrir o coração, reconhecer que errou e pedir perdão. Pedir perdão também é um passo de fé. Sabe, Deus se importa com você, Deus se importa com a sua família, Deus se importa com a sua vida. É necessário que você acredite, confie, porque dentro do propósito divino, nós trabalhamos com Deus. Deus trabalha conosco. Há coisas que Deus só fará quando você não tiver nenhuma condição de fazer. Mas há coisas que você pode fazer. Por exemplo, reconhecer os seus erros, pedir perdão para quem você ofendeu. Deus não fará isso por você. É necessário que você faça. Sabe, há coisas que também Deus só fará em resposta à oração. E neste momento eu quero orar por você. Se você puder, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Pai eterno, te damos graças pelo teu amor, por tua graça, que se renovam a cada dia na nossa vida. Te agradecemos pelo privilégio de conversarmos contigo. E neste momento, Pai, eu quero apresentar diante de Ti todos os pedidos que foram lidos aqui no programa e aqueles que recebemos em nossas redes sociais. Atenda cada um desses pedidos conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, pois os Teus planos são sempre melhores do que os nossos planos. Quero pedir, Pai, de uma forma especial pelos enfermos, que a Tua mão poderosa os alcance trazendo cura e reabilitação.
Quero pedir uma bênção especial para as famílias, se existe alguma divisão, se existe algum conflito, que prevaleça a graça, o perdão e a restauração, Senhor. Se existe alguém desempregado e necessita encontrar um emprego, Pai, que essa porta se abra e que a Tua bênção se realize na vida deste Teu filho, desta Tua filha. Pai querido, nós nos derramamos diante de Ti neste momento, apresentando os nossos clamores. Atenda a nossa oração conforme o Teu querer, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.